bola. Você está prestes a ver uma aula de um curso meu, onde eu ensinava sobre tráfego pago. Se você me segue aqui há algum tempo e você me acompanha, você sabe que eu não vendo nenhum curso ou treinamento atualmente que te ensina tráfego pago, que te ensina a apertar botões e te ensina sobre métricas e etc. Esse curso é um curso um pouco mais antigo, que está completamente atual, por sinal, que eu estou pensando em deixar ele todo gratuito aqui no YouTube. Mas para isso, eu vou te pedir uma coisa. Se essa videoaula agora bater 200 likes, eu libero um curso inteiro, do zero ao avançado, te ensinando tudo sobre tráfego pago na minha visão. Um gestor de tráfego que já investiu milhões e milhões de reais em ads, já faturou também milhões, já trabalhou com grandes players e etc. E está no mercado desde 2016 e etc. Se você tiver interesse, dá o like nesse vídeo. Essa aula é uma aula bem específica que vai te ensinar sobre métricas, né, primárias, secundárias, como otimizar campanhas. A minha visão inicial, não 100% completa ainda, mas é a minha visão inicial sobre como otimizar campanhas. E sempre funciona, sempre dá certo. Basicamente é isso. Espero que você goste. Dá like no vídeo e valeu. Fala aí, chefs, vamos para mais uma aula e nesta aula vamos falar sobre métricas do Facebook. Bora com tudo. Seguinte, dentro do Facebook, você vai criar campanhas, anúncios, conjuntos de anúncios. E você, depois que sabe a sua campanha, não deve achar que vai começar a vender horrores o seu produto ou o produto que você está anunciando para o seu cliente. Não é assim que funciona. Quando você sobe a sua campanha, você vai ter ali uma gama de opções, variedade de opções para você analisar do que fazer e o que não fazer. Nessa aula eu vou te explicar como funcionam as métricas dentro do Facebook, como entender o que são, quais são as principais métricas, porque não dá para falar de todas as métricas existentes, são centenas de métricas. Você não precisa saber sobre todas e como funciona todas. Se você entender o básico, você já consegue criar suas campanhas, analisar e voar nesse mercado. E a questão também é que você precisa entender que quando você cria a sua campanha, o trabalho não acaba, na verdade, só começa. Você vai ver durante esse treinamento que a parte fácil é criar campanha. A parte que vai te dar um pouco de mais trabalho é de você analisar, de você conseguir gerar resultado, gerar fruto, beleza? Então, vamos com tudo. Seguinte, primeira coisa que eu quero que você entenda existem dois tipos de métricas. A métrica primária e a métrica secundária. A métrica primária é a métrica que primeiro você vai analisar, como o nome já diz, métricas primárias. E as métricas secundárias são as métricas que você vai analisar de forma secundária quando as métricas primárias não estiverem te dando o resultado que você espera. Mas vamos lá, vamos explicar aqui cada uma. Bom, primeiro, métricas primárias. Depende do seu objetivo. As métricas primárias, elas dependem muito do objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, se eu tenho como, por exemplo, criar uma campanha que vai vender o meu curso, o meu treinamento, a primeira métrica primária que eu vou analisar é quantas vendas eu tive, né? Criei minha campanha, quantas vendas eu tive depois de uma semana, depois de um mês? Ontem, antes de ontem. Essa é a primeira métrica mais óbvia. É por isso que eu chamo as métricas primárias de métricas óbvias. E dependem muito do seu objetivo, elas mudam. Porque eu dei um exemplo aqui de uma métrica primária caso o meu objetivo fosse vender meu treinamento. Mas vamos supor que meu objetivo agora de outra campanha seja levar as pessoas para o meu Instagram ou fazer as pessoas irem para o meu WhatsApp, mandarem mensagem para mim no meu grupo de WhatsApp, no meu WhatsApp da minha empresa. Você entende que agora a minha métrica primária não é mais fazer venda, é levar a pessoa para o WhatsApp da empresa? Então as métricas primárias elas variam de acordo com o seu objetivo. Geralmente é o próprio objetivo. Mais uma vez, dando exemplo lá de quando eu quero vender mais o meu treinamento. Cara, o meu objetivo é vender mais. Então, a métrica primária, de dentro das métricas primárias, é vender. Outro exemplo, quer levar as pessoas para o meu grupo de WhatsApp, a métrica primária é levar as pessoas para o grupo de WhatsApp. Então, a primeira métrica que eu vou analisar é essa. Terceira coisa que eu acho que é legal comentar sobre as métricas primárias é que você pode olhar só para elas. Quando você tem um resultado que você espera, por exemplo, eu tô mais uma vez voltando para esse exemplo, tá? Eu tô com o objetivo de levar as pessoas pro meu treinamento, comprarem meu curso. Cara, vamos supor que eu tô alcançando esse objetivo. Criei minha campanha e tá vendendo muito bem. Vendendo pra caramba, assim, tô investindo mais e escalando e vendendo muito. Eu posso ficar olhando só para essas métricas, se eu quiser. Muitas pessoas podem discordar do que eu tô falando aqui agora, mas eu tento ser o mais produtivo possível dentro do Facebook. Se o negócio tá muito bom,
tá incrivelmente bom, eu não vou alterar aquilo que tá muito bom. O que eu posso fazer e eu faço é pegar o que tá bom e tento escalar aquilo, né? Por exemplo, se uma campanha tá rodando muito bem e tá me trazendo o resultado que eu espero e tá me trazendo assim, até mais resultado que eu esperava, cara, eu posso tentar duplicar essa campanha, testar outros criativos e, enfim. Mas eu nunca vou pausar, nunca vou alterar, nunca vou mexer em alguma coisa que tá performando tão bem assim. Porque já aconteceu várias vezes de eu alterar aquilo que tava me dando muito retorno e o Facebook, ele pausa a campanha, volta para a experiência de aprendizado, aí quando volta, não volta com o resultado que eu tinha antes de alterar. Então eu prefiro criar tudo do início, então duplicar a campanha, do que alterar aquilo que tá dando certo, tá? Essa é a minha opinião, é assim que eu penso. Se for preciso, se você quiser melhorar alguma coisa, se tiver bom, ou se estiver ruim, que também é preciso, né? Se estiver ruim, você vai olhar para as outras métricas, que são as métricas secundárias. Só que antes de ir para as métricas secundárias, eu quero deixar claro que as métricas primárias não é só uma métrica não, tá? Não é só quanto eu quero vender, quantas vendas eu fiz, mas é, por exemplo, o custo por venda que eu fiz. Não adianta de nada estar fazendo muitas vendas, sendo que o meu custo por cada venda tá sendo alto. Vamos supor que eu vendo um produto que ofereço pra galera por R$100. Se eu faço, por exemplo, eu tô investindo R$500 por dia, vamos colocar esse exemplo, R$500 por dia, e se eu vendo 5, eu faço 5 vendas, isso significa que eu empatei. Então, às vezes, para minha estratégia, para o meu objetivo, não fez tanto sentido, apesar de eu ter vendido. Então, eu não olho só para a quantidade de vendas, eu olho também para o custo de cada venda. Eu olho para outras métricas primárias que a gente vai ver logo mais. Então, é só para deixar claro para você que métrica primária não é só uma métrica, não. São algumas métricas que você vai analisar a priori, a princípio. De primeiro, você analisa essas métricas. Se essas métricas não estão te satisfazendo, aí você vai para onde? Para as métricas secundárias, que é quando tudo der errado, tenha métricas secundárias. Elas te guiarão na otimização e falaremos disso também na aula de otimização e escala mais para frente, beleza? Então vamos para lá, vamos para a primeira métrica. Não vou falar ainda se é métrica secundária ou primária. Eu quero que você entenda o que significa essa métrica. CTR é uma das métricas mais importantes para analisar campanhas. Tanto campanhas que estão dando resultado para campanhas que não estão dando resultado. O que é o CTR? Bom, é a porcentagem de vezes que as pessoas viram o seu anúncio e executaram um clique. Então, eu tenho 100 pessoas que viu o meu anúncio e tenho 2 pessoas que clicaram no meu anúncio, eu tenho então um CTR de 2%, perfeito? A média de mercado dessa métrica, pessoal, é de 2%. É óbvio que isso varia muito, né, de nicho para nicho, né? Óbvio que cada vez que mais pessoas estejam anunciando dentro da plataforma, essa CTR tende a diminuir, o que é ruim pra gente, mas é o mercado, não tem o que fazer. Mas a média que eu posso falar hoje em dia é de 2%, algumas pessoas podem discordar disso, falarem que é 90%, porque já mudou muito, mas eu ainda concordo que, independente do seu nicho, dá para você criar campanhas que estejam com CTR de 2%. Dá um trabalho, mas dá. Além de você entender o que é a métrica, como ela funciona, né? E como é calculado e etc. Eu quero fazer você pensar. Porque se você pensa, você chegou aonde eu quero que você chegue. Se você já entendeu o que é CTR. CTR é a média de pessoas que vê meu anúncio. Pô, eu tenho 100 pessoas que vê meu anúncio, 2 pessoas clicaram, é 2%. Cara, isso significa que eu poderia aumentar o meu CTR e obviamente eu teria muito mais resultado. Porque se eu tenho 2%, clica no meu anúncio. Pô, se eu tivesse 10%, e se eu tivesse 15%, mais pessoas clicando no meu anúncio, eu teria mais resultado. É meio óbvio isso, né? Mas nem todo mundo pensa assim. Outra coisa também que é meio óbvio, mas pouquíssimas pessoas param pra pensar nisso, é o seguinte: nem sempre a maior porcentagem é melhor. Não significa que você tá com CTR de 15, 20% que você vai alcançar o objetivo que você quer alcançar. Eu posso ter um CTR de 20%, mas significa que às vezes meu anúncio ele atrai muito, né? Chama muita atenção, mas vamos supor que eu esteja com CTR de 20% e estou vendendo um pouco meu produto. Se o meu objetivo é vender meu produto, né? Tô com CTR de 20%, mas tem pouquíssimas pessoas comprando o produto, cara, isso significa o que pra mim? Qual que é a lógica? Qual que é o pensamento que me vem na minha cabeça? Pô, o meu anúncio tá chamando muita atenção, as pessoas estão vendo e clicando, só que poucas pessoas estão comprando, ou porque essas pessoas são curiosas, estão clicando só para ver o que é o meu produto, ou porque a minha página não tá tão boa assim, elas estão clicando, vão pra minha página de vendas,
Só que a página de vendas tá uma copy muito ruim, um texto ruim, um vídeo ruim. Então isso faz com que a pessoa não compre também. Então você vê que esses pensamentos te levam a ser diferente da massa? Pois bem, é isso. Como é calculado? Como eu já falei, clique no link, dividido por impressões. E aí, obviamente, a gente tem que falar o que é impressão, né? Bom, vamos lá. O número de vezes que seus anúncios foram exibidos na tela. Se o anúncio aparecer 2 vezes para a mesma pessoa, conta como 2 impressões. Simples, né? Não tem nem o que falar sobre essa métrica. Impressão é o número de vezes que o seu anúncio aparece para as pessoas, independente se o anúncio apareceu repetidas vezes. Ele sempre vai contar como impressão. Essa métrica é bem usada no marketing digital como um todo, porque eu tenho que saber quantas vezes a minha campanha está aparecendo para as pessoas. E essa métrica impressões, ela também está diretamente ligada a outra métrica que eu vou mostrar daqui a pouco, que é alcance. O alcance é diferente de impressão, você vai ver daqui a pouco. Mas, se eu tenho um alcance muito igual a impressões, isso me mostra que o meu anúncio está repetindo demais, está aparecendo demais para as mesmas pessoas. E isso é ruim, pode ser uma experiência ruim. Pode ser que as pessoas cansem do meu anúncio e ele comece a parar de performar tão bem. Ele comece a parar de ser clicado. A galera tem uma experiência ruim de ficar vendo sempre o mesmo anúncio. Um exemplo é, se foi mostrado 5 vezes para um usuário e 3 vezes para outro, teremos 8 impressões, tá? 5 mais 3. E aí a outra métrica é o seguinte, alcance, que é diferente de impressões. As pessoas às vezes confundem essas duas métricas. Alcance é o número de pessoas que viram o seu anúncio, tá vendo? Não é a quantidade de vezes que meu anúncio apareceu, é o número de pessoas que viram o meu anúncio. Aí dando o mesmo exemplo lá anterior. Se foi mostrado 5 vezes para um usuário e 3 vezes para o outro, teremos o quê? 8 impressões, que foi a métrica anterior. Mas 2 alcances, porque foram 2 pessoas diferentes só. Deu para entender? 2 alcances, 8 impressões. Alcance não é muita coisa. Afinal, eu alcancei, mas pode ser que ninguém clicou. Temos um objetivo de campanha nesse sentido. O que eu quis dizer com isso aqui, tá? Muita gente fica se gabando, nossa, eu alcancei tantas pessoas, XYZ. Só que a métrica alcance em si, ela não te diz muita coisa, a não ser que esse seja o seu objetivo. No Facebook, a gente tem um objetivo de campanha que se chama alcance, que você vai usar lá quando você tiver o interesse de basicamente alcançar mais pessoas, e só. Só que ter alcançado 100 mil pessoas não significa muita coisa pra mim. Eu prefiro muito mais alcançar 10 mil pessoas e vender o que eu quero vender de forma escalável do que alcançar 100 mil pessoas e não vender tão bem assim. Então, coloque isso na sua cabeça também. CPC, custo por clique, você vai ver também que várias métricas são abreviadas, tá? CPC, CTR, a gente já viu o CTR, né? E o CPC é uma dessas métricas, que é o custo por clique. É o custo que se paga por cada clique feito no seu anúncio. Temos também a quantidade de cliques, ou seja, são 2 métricas diferentes. Quantidade de cliques é uma e custo por clique é outra, perfeito? Como é calculado? Valor gasto dividido por cliques no link. Por exemplo, se eu investi R$100 hoje e tive 50 cliques, eu tive um CPC de R$2, tá? Um custo por clique de R$2. Se eu investi R$100 e tive 100 cliques, eu tive o quê? Um CPC de R$1. E o custo por clique, ele é uma métrica muito analisada diariamente nas suas campanhas, porque te diz muita coisa. Cara, se eu tô com a campanha rodando e tô tendo pouco clique, meu custo por clique vai ser muito alto. O exemplo aqui é muito caro. Se eu tenho 50 cliques, é R$2. Mas se eu tenho 100 cliques, é R$1. Então, eu quero ter mais cliques possível. E essa métrica também te diz muitas coisas. Como, por exemplo, também cara, por que eu tô tendo poucos cliques? Você tem que se perguntar isso. Quando você estiver analisando as métricas, sejam elas primárias ou secundárias, o seu objetivo é buscar lógica para aquilo que você quer. Cara, por quê? Vamos supor que você subiu uma campanha e o seu custo por clique tá muito alto e você tá tendo poucos cliques. Você tem que se perguntar, por que eu tô tendo poucos cliques? E aí você começa a pensar, poxa, será que a minha campanha tá ruim? Será que é meu anúncio que não tá chamando atenção? Será que o público que eu usei é um público qualificado? O que você vai fazer? Testar, subir novas campanhas
campanhas, subir novos anúncios. E é isso que você tem que fazer. Eu tentei trazer aqui uma média de mercado, tá? Isso daqui é algo que você não deve se basear tanto assim, porque é uma média que às vezes vai fugir da sua realidade, mas é para ter uma noção, para ter um overview de como funciona o mercado, principalmente se você é iniciante. Cara, qual que é a média de mercado, né? O que eu devo esperar de uma campanha que eu tô analisando o meu custo por clique, né, Gabriel? Para quem é novo não tem noção disso. Então, por isso eu dou essa média de mercado para você se basear aí, que varia de 20 centavos a R$1. 1,50, às vezes até um pouco mais do que isso. Mas lembrando, se você tá criando uma campanha e você está analisando uma métrica X, Y, Z, e essa métrica não está te trazendo o resultado que você queria, está fugindo um pouco do que você esperava, sabendo a média de mercado, é seu dever ir lá e testar, e mudar, e, sabe, ser um gestor pró, fazer diferente. Se você não faz isso, você se contenta com o que o Facebook te oferece, e você acaba não tendo o resultado, talvez, que você esperava. CPM, custo por 1.000 impressões. Basicamente, é o custo médio por 1.000 impressões. A gente já falou sobre impressão, né? A quantidade de vezes que o meu anúncio aparece. Independente se é para a mesma pessoa ou não. E quando o Facebook ele tem 1.000 impressões, ele apareceu 1.000 vezes, ele cria uma métrica que se chama CPM, que é o custo por 1.000 impressões. Esse CPM, essa métrica CPM, significa que eu tenho que buscar sempre querer pagar menos. Quanto menor, melhor. Por exemplo, você prefere pagar R$10 no CPM ou R$5 no CPM? Eu prefiro pagar R$5. Você prefere pagar R$10 para aparecer para 1.000 vezes, ou você prefere pagar R$5 para aparecer 1.000 vezes? Eu, particularmente, prefiro pagar R$5. Um exemplo é, se eu investir R$479 em uma campanha que me deu 10.592 impressões, eu tenho R$38 CPM. Na minha opinião, está caro, tá bem caro. Até trouxe uma reflexão aqui, que eu tirei também de um artigo do Google, que fala por que o CPM fica caro. O que eu devo fazer, o que eu devo analisar? Bom, o que faz o CPM ficar caro? Primeiro, muitos concorrentes no leilão. A gente vai falar sobre leilão já. Muita demanda no mercado para seu público-alvo. Cara, eu tô anunciando para pessoas que têm interesse em joias, em moda feminina. Show de bola. Eu sou uma pessoa que está anunciando para esse público. Se eu tenho mais pessoas que estão anunciando para o mesmo público, o Facebook ele vai entender a concorrência que tem daquele público. E por isso meu CPM fica mais caro. Então, quanto mais anunciantes buscando o mesmo público, mais caro tende a ser o meu CPM. Outra coisa também que faz meu CPM ficar caro, o meu anúncio, o meu criativo ou minha copy que é ruim. Né, tá aparecendo para muitas pessoas e não adianta. E o Facebook vai qualificar seus anúncios como abaixo da média e isso vai prejudicar o seu CPM. Se a minha copy, meus criativos estiverem ruins, beleza? Então é uma métrica também muito usada hoje no Facebook. Vale a pena você entender como funciona. Mas afinal, o que é leilão? Aí vem um exemplo aqui muito claro. Você já assistiu, você provavelmente assiste Netflix. Se você não assistiu, Lupin, tá? Que é a minha indicação, ó, Lupin. É uma série onde no primeiro episódio o Lupin, ele tá lá, ele quer comprar um colar e ele vai para um leilão de uma joia caríssima de $50 milhões, uma coisa assim. Como é que funciona o leilão? Tá lá a joia, tem um cara lá apresentando a joia e esse carinha ele fica perguntando quem dá mais? Quem dá mais? Aí o cara fala 40 milhões, outro fala 42 milhões, outro fala 50 milhões. E leilão no Facebook é quase a mesma coisa. Exemplo, claro, para você entender. Eu anuncio para gestores de tráfego pago que moram no Brasil. E o meu concorrente, né, eu tenho vários concorrentes, vários amigos por sinal, o meu concorrente anuncia para o mesmo público. Como o Facebook define para quem iremos aparecer? Quem irá aparecer para o público que a gente quer alcançar? Quem vai aparecer? Eu ou o meu concorrente que está também anunciando? Bom, o Facebook define isso através do leilão. E como ganhar no leilão? Você ganha no leilão é o quanto você quer pagar, ou seja, quem paga mais aparece mais e tende a ter mais resultado. Essa é a lógica. E o anúncio relevante. O Facebook ele lista mais algumas coisas para você ganhar no leilão, só que eu listei só essas duas coisas, porque são as duas coisas que eu mais olho para ter mais resultado nas minhas campanhas, que é o quanto tô investindo, quanto tô definindo ali como meta, ok? E quanto tô investindo por dia também, e o quanto o meu anúncio é relevante, porque o meu anúncio sendo relevante, o próprio Facebook ele tende a entregar mais o meu anúncio. Às vezes, eu tô até anunciando, investindo menos do que o meu concorrente, mas por meu anúncio ser mais relevante que o dele, e o que é ser relevante, né? É
ser mais clicado, ser mais compartilhado, ser mais visto. E às vezes eu posso estar investindo menos, mas ter um anúncio mais relevante e o Facebook alcançar mais pessoas do que o cara tá investindo mais. Pode acontecer. E vice-versa, tá? Pode acontecer. Outra coisa também sobre essa questão do leilão e até mesmo sobre o CPM que a gente falou ali na métrica anterior é que sazonalidade existe. Como a gente falou ali em CPM, o CPM ele varia muito de acordo com os concorrentes que você tem anunciando. E isso significa que se eu tô anunciando num mês, ou em um dia, ou em uma semana, que não tem muitos concorrentes meus anunciando pro mesmo público, cara, eu posso pagar muito mais barato num CPM, entende? Posso pagar muito mais barato ali naquele mês específico. E isso é sazonalidade. Isso é um tempo ali, né? Eu tenho oscilações, o mercado tem isso. Todo mercado tem isso. E no Facebook não é diferente, beleza? CPA ou CPR. CPA é custo por aquisição ou custo por ação e o CPR é custo por resultado. Eu diria que são as mesmas coisas. Na minha opinião, isso aqui é sempre uma métrica primária. É o custo que você pagou para ter um objetivo alcançado. Exemplo, venda de um produto ou até mesmo custo por lead. Qual que é o meu CPA do lead? A gente chama também de CPL, né? Se você está anunciando para captar mais leads, você vai ver muita gente falando qual que é o seu CPL. CPL é custo por lead, que nada mais é o custo por resultado, custo por ação. São só nomes diferentes. Mas é o custo que eu pago para ter um objetivo alcançado. CPA é uma métrica que pode ser chamada de vários nomes dependendo do contexto. Exemplo, CPL. Serve para controlar as ações que deseja. Às vezes, o seu CPA é o CPM. Tá aqui SPA, tá? Mas é CPA. Às vezes, o seu CPA é o CPM ou o CTR, cara. Por exemplo, CPR. Ele vai variar muito de acordo com o que você quer. Primeira coisa que você tem que definir antes de saber qual é o seu CPA é definir qual que é o seu objetivo. Pode ser vender um produto, pode ser captar mais leads, pode ser fazer as pessoas irem pro seu Instagram, te seguirem. Então, você tem que definir primeiro o objetivo. Depois que você definir o objetivo, você tem como metrificar o CPA. Perfeito? Deu pra entender? Simples. Bem simples, tá? Outra métrica bem importante é o ROAS. Mas antes de explicar o que é o ROAS, eu quero também comparar com o ROI. Porque muita gente no mercado fala que é ROI, né? E usa essa terminologia, principalmente quando a gente quer exemplificar o ROAS e acabam errando, porque ROI é diferente de ROAS. Então, só abre um parênteses aqui, a diferença entre os dois. ROAS é o valor total do retorno sobre o investimento em anúncios, obtido de compras no site. Significa que, por exemplo, eu tive um retorno de R$500, eu investi 100 e retornou 500. Cara, esse valor do retorno de investimento, né, que foi de R$400 de lucro, é o meu ROAS, perfeito? Que pode ser tanto usado como porcentagem, como também em número, normal. Mas geralmente é usado como porcentagem, perfeito? Já o ROI, ele é diferente. Ele calcula o retorno que eu tive, não em anúncio, não em marketing, mas o retorno que eu tive comparado a todos os custos que eu tenho na minha empresa. Todos os custos. Todos, entende? É diferente. Porque o ROI, ele leva em consideração funcionário, ele leva em consideração os custos que eu tenho com ferramentas terceiras, ele leva em consideração os custos que eu tenho com freelancers e leva em consideração também os custos que eu tenho em marketing, em anúncio. Então, esta é a diferença, beleza? Como calcular? Bom, valor de compras dividido pelo valor gasto vezes 100 para porcentagens, tá bom? Um exemplo, gastei R$100 para vender 2 produtos. Opa, coloquei errado de novo aqui, galera. Mas vamos lá. Gastei R$100 para vender 2 produtos de R$50. 3 produtos de R$50. Temos um ROAS, então, de 150, tá? Por quê? Porque eu vendi 3 produtos que valiam R$50. Então, eu fiz 3 vendas de um produto de R$50. 3 vezes 5, 150. 3 vezes 50, 150. Tá? E eu investi R$100. Se eu tivesse feito, olhando a lógica aqui, se eu tivesse feito 2 vendas de R$50, eu teria um retorno de 100%, né? O que não é bom. Não é bom, né? Eu empatei, correto? Se eu estou anunciando R$100, eu quero vender mais, eu quero ter lucro. Eu não tive lucro. Mas como eu tive 3 vendas de R$50, eu tive 100% e mais 50%, ou seja, 150% de ROAS. Beleza? E aí, então, a gente vai agora a alguns exemplos de métricas primárias para métricas secundárias, né? Bom, primeira coisa que eu já falei para você, a métrica primária depende muito do seu objetivo. Exemplo, tô dando exemplo aqui de vender meu curso, vender meu treinamento. Cara, a primeira métrica que eu vou analisar é vendas, as conversões que eu tenho. A segunda métrica primária é, cara, meu CPA, o custo por cada venda, o custo por resultado. Isso é fato.
Cara, se eu tô vendendo muito bem, olhando essas duas métricas aqui, tá show? Eu vou trabalhar 10, 20, 30 minutos por dia, vou só analisar e pronto, acabou. Gabriel, mas você não acha que seria interessante, às vezes, mesmo que você esteja tendo muito resultado, você analisar também as métricas secundárias, porque aí você tem a chance de melhorar e talvez ter mais resultado ainda? Sim, você tem razão. E é isso que eu faço também. Quando eu falo aqui, eu olho só essas duas métricas aqui, é uma maneira de falar. Eu não só olho essas duas métricas nunca, mesmo que eu esteja tendo um resultado que eu esperava, beleza? As métricas secundárias é quando tudo der errado, isso aqui entre aspas, como eu expliquei, tem as métricas secundárias. Então as métricas secundárias são o CTR, a taxa de pessoas que clicaram no meu anúncio. Cara, não tô vendendo tão bem assim e meu custo por venda tá muito alto. O que eu posso fazer para melhorar? Bom, CTR. Vamos analisar o CTR. O CTR tá 0.5, tá muito baixo. O que eu posso fazer para o meu CTR aumentar? Vou mudar o criativo, vou mudar a segmentação e etc. Show de bola. CPM. Cara, o CPM tá muito caro. Custo por impressões. O que eu posso fazer para diminuir isso? Acho que o público que eu tô usando aqui tá errado. Talvez a segmentação. Talvez também o meu anúncio não é tão relevante. Vou testar outros anúncios mais chamativos, com a copy mais agressiva e etc. Perfeito. CPC. Cara, o CPC tá muito alto. Custo por clique. É por isso que eu não tô tendo tanto resultado assim. As pessoas estão vendo meus anúncios, mas não estão clicando. O que eu posso fazer para fazer as pessoas clicarem mais no meu anúncio para que, consequentemente, eu venda mais meu produto? Eu vou criar um anúncio aqui mais chamativo, com a copy mais agressiva e vou pedir para a pessoa clicar. Eu não estou pedindo nenhum vídeo aqui, nenhum anúncio para a pessoa clicar. Eu vou pedir, então, fazer um CTA. Você vê que isso vai te ajudando? Essas análises, essas ideias, essa lógica básica. E outra coisa que eu também analiso é a saturação do público e a saturação do anúncio. Às vezes você pode estar com uma campanha rodando há um tempo e essa campanha durante um bom tempo te deu muito resultado e aí do nada ela para de dar resultado. Eu quero que você entenda que isso acontece, isso é normal. E o motivo pelo qual isso acontece é porque o seu público está sendo saturado. Tem que ver ali o alcance, tem que ver as impressões. Porque provavelmente o seu anúncio apareceu muitas vezes, e muitas vezes, e muitas vezes e cansou. Você meio que já enxugou o que tinha que enxugar. Tem mais o que vender ali, o que alcançar ali. E nesse caso também olho para ver se eu estou saturando o meu público, se meu anúncio está saturado, para que eu tome decisão referente a isso. Beleza? Bom, aulinha um pouco longa, mas completamente necessária. A gente se vê na próxima aula. Vamos com tudo, chefe. Valeu!